http://lenderbook.com/conteúdo.php interrogação I maiúsculo D C maiúsculo O N T E U D O igual 52268. Miniconto A Caçadora. Realismo fantástico do terceiro milênio. Uma viajante do tempo veio de Corinto para resgatar seu amor eterno que ficara aprisionado no planeta Paraíso por um processo de penosa involução. Ela planejou um vasto estudo sobre como os princípios universais de consciência eram distribuídos para as populações terrestres e se espelhou em um principal pensador, Sigmund Freud, para tecer uma relação de aproximação que permitisse identificar o estágio de desenvolvimento de seu amado. Estava diante de um aparelho psíquico primitivo, mas bastante estruturado, em que os habitantes tinham uma vaga noção de inconsciente e consciente, onde as ações eram adotadas a partir de um modelo perceptivo consciente que ditava aquilo que era interno, que tocava o plano real. Responsável por mediar a percepção pelos sentidos, sabia a caçadora que na ausência do sentido do seu amado e ao ouvir a relação do eu com o mundo externo, haveria uma mudança de sentido em relação ao observado. A caçadora sabia que, se fosse descoberta pela ordem, deveria dar explicações de sua intrusão neste sistema, porque a interferência não era bem-vinda, já que os seres de paraíso estavam sob júdice por suas ações destrutivas contra a própria criação que no passado os fizeram explodir um planeta vizinho. O problema central do atraso civilizatório era que o eu tinha desdobramentos em suas pulsões inconscientes tão enraizadas que a parte do eu que se destinava à consciência era praticamente inexpressiva, diante de um plano real em que o ambiente sinalizava quase sempre a forma de agir e a conduta dos indivíduos aprisionados em suas próprias psiques. A caçadora ficou triste, porque percebeu que os mecanismos de defesa estavam tão enraizados inconscientemente que era quase impossível fazer o resgate de uma mente sana para um planeta que fosse mais evoluído em termos de consciência. Processos de negação onde os sujeitos faziam constantes alterações da realidade e eram facilmente percebidos, onde um delírio fantasmagórico do termo fantasia repercutia na forma de desencadeamento de percepções em que as perspectivas passavam a gerenciar uma realidade projetiva distanciada do tridimensional, o plano real. Porém, a ordem era implacável e passou a fazer exigências à caçadora para que não tivessem a mínima noção de perigo das atividades da regência no planeta. Queriam ter certeza que nenhum ataque inesperado partiria por parte do ser de Corinto, já que esse dominava a temporalidade dentro de um padrão de consciência elevado. Então a ordem
como para testar, impôs restrições ao deslocamento, restrições ao convívio e restrições à comunicação. E quando sobre o cérebro da caçadora desencadeava um indício que podia levar à manifestação de uma pista pela apropriação do acásico, explicações adicionais eram requeridas pelo modelo a fim de que nenhuma penalidade fosse administrada contra a caçadora. O estudo do tópico o estudo do tópico do segundo ecossistema psíquico permitiu avançar sobre o alcance dos mecanismos de defesa da pessoa amada. Mesmo quando a ecologia social partia de uma inserção inconsciente, porém observou-se que os mecanismos de defesa da pessoa amada estavam distantes cada vez mais do bom senso e da realidade. Pobres seres paraisanos, os eventos pulsionares estavam cada vez mais demandantes e as variações em termos de estrutura reativa exigiam profundas transformações do eu, que contracenavam elementos vivificados de experimentações anteriores que exigiam uma demanda por transformação toda vez que um elemento novo era incorporado. Embora Freud tenha construído a teoria para a clínica, era possível observar o quão próximo da clínica estavam todos os seres paraisanos, onde muitos elos de afetação eram repassados coloquialmente na forma de percepções, diálogos distorcidos de temores, medo e privações que se poderiam estabelecer um nexo causal com algum acontecimento passado. O planeta Paraíso, portanto, era uma imensa clínica a céu aberto, onde não existia nenhum indivíduo que em menor ou maior grau era, no mínimo, um momento do dia afetado por alguma estrutura que vicia a psique no distanciamento da realidade expressa. Muitos passaram por processos dolorosos de anulação, onde o comportamento agia para magoar outra pessoa, mas em seguida era introjetado outro comportamento que compensasse um agravo, onde uma lei de compensação privava o sentido do indivíduo opressor no sentido de uma visualização abstrata de uma dor em que o mecanismo de compensação se supunha quitar a dívida kármica. Num processo de adormecimento e continuação da ciclicidade em torno do mesmo princípio de erro que elevava o conflito e, consequentemente, atrito entre os seres humanos. Numa dupla reação assintomática, ambivalência, os seres começaram a se contradizer no rol das ações, onde para alguns indivíduos o comportamento era restrito a uma sequência de comportamento na frente de alguns, e para outros o ancoramento da excitação era programado para outros tipos de comportamento que não era possível distinguir um sujeito do outro, na relação com que os outros indivíduos, numa psique compartilhada, com mais de um polo que exigia segmentação psíquica e social, a fim de manobrar as vontades segmentadas existentes de um só indivíduo. Então essa força, essa energia, esse momento pulsionar na forma de id, que é
integralmente inconsciente e muito ligado à vivência do corpo, fazia do eu, no estado de melancolia, um carrasco. E quando o indivíduo devaneava num fenômeno psicótico, desencadeava um conflito com a realidade. Mas como resgatar um amor nessas características? Deveria a caçadora voltar para Corinto e deixar que o efeito da evolução em sucessivas ondas de vida e de morte firmassem o ensinamento para que seu amado pudesse progredir e, enfim, entrar nos portões celestiais? Eram relacionamentos muito primitivos, em um eu que não se desenvolveu para se ajustar conforme a demanda da realidade, num processo sintomático daquilo que surge na psique, que é mais alheio ao eu, que não tendo outra alternativa para ser evidenciado, utiliza o próprio corpo como forma de verbalização do que se sente, através de uma lógica de sintomas que a própria carne passa a reclamar no processo, que não pode ser transcrito, instanciado na forma de um eu que se apropria de algo legitimado no seu tempo e localidade, para ser sombra de si mesmo. Um evento que sinaliza que processos somáticos não validados e que estão transformando o indivíduo dentro de uma lógica de afetação que não foi possível construir uma noção de identidade que satisfazesse as leis da física, química e da biologia humana. Porém, a vida eterna estava em Corinto. Aqui, a caçadora haveria de padecer como qualquer outro para retornar à sua vida alada, onde o conflito era somente a espera de o raiar de um novo sol, minutos ou horas depois de um entardecer, no momento de cântico, de louvor, para a transcrição de um saber infinito de contemplações, livre de todo tipo de tormento, livre de todo o tipo de intolerância, onde é o porto seguro, onde reina a tranquilidade, onde a prosperidade e o desenvolvimento já são. A caçadora sabia que se partisse dos sintomas, o caminho para a cura estaria sinalizado e assim poderia levar seu amor para outra dimensão em momento oportuno. Porém, o problema era como fazer o ser amado perceber que os sintomas estavam sendo reproduzidos sob a pele. E mesmo assim, não lhe retirar o equilíbrio dinâmico cerebral de seus sentimentos, sentidos, desejo e libido. O amor, como em Corinto, poderia ser transladado para essa dimensionalidade num acionar da telecinese e da telepatia, porque os seres de Corinto conseguem facilmente se comunicar através da força do pensamento sem serem notados no ambiente, não causando distúrbio no habitat, onde a perturbação sonora não seria objeto de aresto por parte de outros seres. Então, levar o seu amor para a zona habitável mais próxima, fronteiriça e mais desenvolvida como Orion, passou a ser a solução adotada para provocar
a aceleração do processo evolutivo da pessoa amada. Porque o ser humano adoece graças ao conflito entre as exigências pulsionares, energia que circula pelo corpo, e a resistência do eu que resiste, rechaça e reprime. E a coexistência do conflito que sempre se estabelecia com o eu estando inserido no modelo de privação ou afastamento da realidade, onde ora a reprodução do sofrimento era um abastecer entre um fenômeno pulsional, o id, no desencadeamento de forças que não eram convergentes ao eu já instalado, ou ora o social, superego, era tirânico ao ponto de fragilizar o eu e desencadear conflitos de realidade. Ou ora a realidade era cruel e o eu não tinha outra solução que lidar com a verdade que estava sendo escrita através do ambiente. Então, aqui coexiste um senso em que há algo dentro do eu que está sempre vigiando esse eu. Isso dói, isso faz gozar. O superego goza de certa autonomia, persegue seus próprios objetivos e possui energia independente do eu. Era preciso alcançar o ideal do eu e da pessoa amada, a sua instância na qual o seu eu se mede. Essa instância, que é uma rede neural, como um trato cortical que estabelece um vínculo com as regiões efetoras, onde os espasmos musculares e eventos psíquicos, ou seja, os movimentos e os comportamentos, se tornam expressos respectivamente. Porém, para se chegar ao amor, não poderia ser evasiva. Tinha que deixar que o ser evoluísse por si próprio. Se por um acaso o amor se perdesse, tinha que demonstrar através da estrutura do próprio comportamento da caçadora que o retorno era possível caso desejasse, e mesmo que a distância que era possível em um nível de consciência elevada, a reconciliação. Então, este aparelho mental que se coloca entre o estímulo e a reação-resposta estava a síntese de todo o conflito dos seres de paraíso. Quem conseguia se libertar era senhor do seu próprio destino, sinal que o perdão celestial havia sido conquistado. Aqueles cujas penas eram mais duras demorariam mais tempo a compreender de fato como recobrar o controle de suas próprias vidas. E não era permitido pela ordem algum senso de ajuda ao paraisano que fosse mínima possível que soasse uma intervenção, pela falta de merecimento de se chegar e ter a consciência do que deveria ser feito para a liberdade tão desejada pelo indivíduo. Muitos preferiam se moldar em um modelo de descarga que, quando a afetação chegasse no nível avançado, tudo era despejado sobre outros seres sem o mínimo comprometimento de que aquela atitude poderia prejudicar a escala de evolução do indivíduo onde a ação fora desencadeada. E todos esses laços e afetações
estavam presentes sobre todos os paraisanos, e, em grau maior ou menor, alguns repetiam os mesmos erros e atitudes sempre que uma situação de conflito era estabelecida. É uma realidade aterradora, mesmo quando o conflito era deslocado apenas internamente, o que corrobora para sintetizar de que o conflito interno possa dar saltos com frequência para uma porção exterior, e de que uma hora, uma outra, toda uma estrutura civilizatória vir a ser desintegrada em virtude de não terem aparado suas arestas internas. Os seres de Corinto se ressentiam, porém nada podiam fazer que contradizesse os preceitos universais, porém da ordem de um ressentimento que se solidariza com quem ainda se engatinha, para lhe mostrar a verdade, síntese, sobre o caminho que deve todo paraisano percorrer para ser um ser celestial. Porém, assim como um pai ensina ao seu filho a engatinhar e depois a dar os primeiros passos e este a locomover freneticamente de forma procedural, este pai deve estar atento para que o ensinamento passado para seu filho lhe sirva como benefício para si mesmo e para os demais. Assim é Corinto. Entrega todos os ensinamentos que são necessários para este desenvolvimento psíquico, porém espera que seu filho se molde socialmente, superego, para corresponder com a responsabilidade que lhe é exigido sobriedade, para que a vantagem seja relativizada entre todos em sistema de interação, porque um não é mais querido que os outros, pois todos somos partes e herdeiros de um mesmo agrupamento e que devemos todos ser inseridos em uma comunhão de propósito, que o amor universal deva prosseguir e avançar dentro da espécie. Senão, um modelo para a reação nefasta poderia ser uma paralisia, como quem se finge de morto para surpreender o ofensor e assim se projetar o desarme de um perigo iminente. Ou encontrar uma autoridade parental, superego, que é despertada quando o eu está se locomovendo, a fim de que o mecanismo parcial do eu, com funcionalidade diferenciada, possa gestar critérios de parada, limites, torções sobre os deslocamentos das forças do id, inibição de atividades, quando o real se mostra a necessidade de uma atitude diferente. Assim, o obstáculo externo é internalizado. O superego toma lugar da instância parental e dirige a ameaça sobre o eu num processo que foi migrado, herdado da intervenção dos pais no processo de comparação social de seus filhos quando introduzidos através do nascimento até a fase adulta. Ser racional como processo de intelecção, como Jacques Lacan, ou agir com foco mais emocional como Bion, podem ter suas ações de comportamento social orientado
para um sistema cultural de cada civilização. A caçadora sabia que para atingir o seu objetivo precisava mesclar atitudes que incorporassem o amor, ora racional, ora emocional, mas que fosse de dimensão eterna, porque os seres que verdadeiramente se amam nutrem um evoluir constante dentro de uma progressão geométrica em que um não deixa o outro para trás jamais. Mesmo que haja necessidade de distanciamento, esse distanciamento provisório servirá para um amadurecimento da alma, para que a criatura amada possa ter o mérito da evolução conquistada por suas próprias pernas e vontades. No mundo rico de vaidades, a depressão está associada à agressividade, podendo parecer na relação transferencial e contratransferencial. Então, para amar, também há que se ter cuidado, porque não se sabe qual modelo de reação que o ser amado se encontra no momento em que se manifesta apoio, compreensão e carinho, como também a receptividade transferencial, sinalizar a melhor opção de partilha para que o amor seja eterno e perene em situações onde a vida é escassa e o encontro por processos dolorosos da morte é descontínua e insegura o reencontrar. Assim, o superego vai se formar pelas figuras de identificação, onde o arquétipo ou imagem angular de referência cognitiva de um indivíduo, a pessoa modelo de pensamento, que traduz o seu ensinamento de referência, irá influenciar este em um processo de identificação em relação às suas escolhas objetais, onde tais objetos são os relacionamentos que sua psique se relaciona consigo mesmo e com o que é absorvido das projeções do mundo externo. E se torna uma herança ancestral a introdução do pai e mãe sociais como imagem percebida pela criança em seus primeiros anos de fase de vida. E o amor histérico da vida passada, onde os sintomas se projetavam sobre a pele, deu lugar na vida do agora, longe de Corinto, longe da eternidade, numa vida fadada ao falecimento e obstrução da continuidade, numa tendência reacionária de limites, como uma clínica em que todos estivessem inseridos dentro de um fenômeno borderline. Então, esse herdeiro da moral, o superego, do social, dos pais, é visto como portador do ideal do eu, no qual é possível traçar uma representação quantitativa da qualidade do estímulo, a fim de fixar naquele aspecto perspectiva que cabe o sujeito trilhar os caminhos do eu dentro dos parâmetros desejados, e assim alcançar o amor dentro das vicissitudes que o condicionamento psíquico permite incorporar valores que inscreve o sujeito dentro de uma retórica de austeridade que permita a incorporação do lúdico em parcelas sólidas de equilíbrio. Porque é sabido que o sentimento de inferioridade tem fortes raízes eróticas. E quando uma pessoa não se sente amada, um sentimento de inferioridade pode ser brotado como expressão de um sintoma que emerge para dizer algo ao sujeito de
algo que não foi realizado. Porque essa inferioridade é uma transcrição de funcionalidades sociais, superego, que se sobrepõe às funcionalidades internas, eu, onde uma tensão se estabelece para ejacular adjacências como uma forma de ruptura de algo já sacramentado que não tem pleno consentimento biológico para agir dentro do sujeito. Então, esse superego observador de consciência moral e de um ideal elevado passa a guiar e a dispensar esse eu, na projeção de uma segmentação que permita ele agir por analogia como uma interpretação de um ditame ou lei que irá guiar o instinto do indivíduo para a elaboração da coisa perfeita como lastro de amor. E assim a flecha do Cupido poder ser disparada a partir de Corinto e sinalizar que a união já pode ser consentida e que não irá deslocar feições negativas e conflituosas sobre o ambiente. Porque parte de Corinto a integralização entre a teoria e a realidade grupal, onde é preciso discutir algo sério dentro de uma linguagem em que os amantes percebam sem tirar o sentimento, mas enriquecer a alma de quem absorve a informação para permitir fluidez e incorporações de outras reações que possam somatizar uma multiplicidade de saídas, todas válidas para alcançar estágios cada vez mais elevados de níveis de consciência. Assim, o superego é a representatividade do limite moral, advogado do anseio da perfeição. E o amor para ter paz, para eclodir, deve ser elaborado em sintoma com este preceito, porque é lúdico, porque é sensato, porque é reto e reproduz ondas que permitam que outras pessoas também possam galgar por caminhos que possam também induzir aos mesmos estados de contemplamento e afeição. Ele, superego, se estabelece pelas exigências da vida, em que a lembrança das primeiras exigências afetivas que partiram dos pais serve de embasamento para que todos os fenômenos depositados posteriormente sirvam de suporte existencial. É um veículo que se vincula com a tradição. Por isso, minha dor chega até Corinto para informar que a tradição é muito severa ao ponto da missão ser adiada, pois o resgate seria um processo muito dolorido e qualificado como insano, porque aqui coexiste um superego que trabalha a serviço da particularidade do saber do indivíduo, que não é regido por um princípio universal e sim paleolítico, em que emoções de apego, apreço e realce estão muito enraizadas dentro da constituição dos seres e dos indivíduos desenvolvidos. Existe a percepção de uma forte resistência em se mudar o conteúdo, mas ao mesmo tempo se sofre com essa apropriação de resistências e poucos se atrevem a fazer um trabalho lúdico para se compreender e a gerenciar suas deficiências e incompreensões. Porque paira a falsa impressão de invasão de que a verdade sobre o próprio indivíduo deve permanecer através destes apenas. Em sua sombra, com medo do revide, retaliação e da segregação social.
sempre onde paire o medo da chegada de ondas de exclusão social para a coisa que não pode ser dita e que, portanto, deva ser ignorada. Razão da continuidade da aflição, do sofrimento e da perda da liberdade, porque a continuidade desse aspecto faz perceber todo indivíduo encarcerado psiquicamente como pertencente à prisão psíquica, onde sempre se enfraquece inúmeras tentativas de se tornar consciente parte do eu inconsciente, em que processos de repressão e recalque passam a estar sempre presentes como forma de manter o indivíduo ainda lúcido para não fracassar o seu projeto de vida. Porque o biológico porque se o biológico não se estruturasse em torno dessa falsidade da identidade, a melancolia iria se instalar com maior frequência e poucos atingiriam maturidade biológica, idade avançada, madura. As ideias espontâneas são mais difíceis de se aproximar de um dado tema, contudo a resistência é inconsciente também, quando o elemento é reprimido. O eu pode ser expresso por meio da repressão, em que se exige uma tentativa de influenciar este eu para introduzir os fenômenos em que as necessidades do plano real, do id e do superego sinalizam para ele uma demanda psíquica. Se meu amado soubesse que o inconsciente é um descritivo encoberto, que coexiste um sistema consciente, pré-consciente, inconsciente, em que é possível preconceptivamente consciente estabelecer um canal que ativa como atividade psíquica na expressão do indivíduo, da sua constituição psíquica, compreenderia que o sofrimento é uma simples questão de filtrar aquilo que aprisiona para deixar fluir apenas aqueles elementos que farão ter paz, harmonia e integridade em sua jornada. Porque o tempo é o senhor de corrigir as imperfeições inconscientes, que pela falta de imersão do iceberg da consciência, que deixa à tona apenas aquilo que é permitido, torna o indivíduo amparado para se organizar internamente, enquanto os outros conteúdos não são lançados de forma objetiva, sensata e lúdica, numa linguagem que cause harmonia existencial. Assim se alcançaria a liberdade. Assim, sua psique sempre estabelecerá uma formação de compromisso onde soluções em rede são evidenciadas para a resolução de problemas, onde os conflitos instalados emergem não na forma de ativação de atritos, mas como estímulos necessários para promover um movimento que irá eclodir em habitação do corpo e da vida, em abundância de sensações e estímulos. Assim, em sentidos dinâmicos, o eu e o superego possuem parcelas inconscientes em escala dinâmica de interação, onde o id é atemporal e segue um modelo de não contradição, porque é apenas a síntese de energias que se deslocam pelas vias aferentes e referentes do indivíduo. O sonhar e os sintomas neuróticos na formação do pensamento aproximam o indivíduo por movimentos pulsionares. O pensamento é válido para o eu, o id,
neste esquema é a energia psíquica que move e é passível de descarga que gera explicação para os deslocamentos e condensações dos neurônios. Porque o amor vive um reverie, um sonho não realizado, que transita em sua criatividade, mas que é incipiente de um calor e agir humano, porque uma mente aprisionada jamais irá compreender profundamente o que é o amor, apenas irá repercutir na sombra deste e ter a noção do que é algo producente e produtivo que vale a pena investir. Porém, é um sonho que somente pode ser despertado quando toda a psique for organizada. Livre de devaneios, livre de temores, de perseguições e do medo. Por isso, o eu organizado é um bom executor funcionar. O id é um conduzir de um carro que se sabe com maestria e a partir deste chegar no local desejado por impulso. Ser perceptivo consciente é se voltar para o mundo externo e mediar as percepções deste dentro de escolhas que façam o indivíduo suavizar a sua relação com este mundo, que se mostra em evidência para ele. É um refinar de algo que se introduz e se trabalha para reproduzir no ambiente como forma ejacular de se melhorar algo que se absorveu e criar uma identidade em relação à coisa-objeto, que se torna uma identidade marca de si mesmo, que deixa um registro neste mundo que nos hospeda. A motilidade deve ser alcançada por esse processo, onde ela reproduz fenômenos entre a necessidade e o ato, através da elaboração do pensamento, mesmo que de forma oculta procederal, segundo os princípios de realidade. Como disse Freud, o eu representa a realidade para o indivíduo junto com o id. Se o sentido da vida é conter as paixões desenfreadas, o encontrar nelas a prudência e razão numa relação modificada da vizinhança do ameaçador mundo externo, os investimentos objetais vêm das exigências pulsionares do id. O eu e o mero registro daquilo que se experimentou e passou a nutrir dentro de um segmento temporal no qual ele passa a guiar a libido do id. Onde há o amor, há que ser eterno. Que Corinto continue a nos ensinar a amar. Autor Marques Diniz Cruzeiro.